Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro O Cavaleiro de Bronze, parte 1, da Paulina Simons. Então, se você quiser conhecer um pouco sobre este livro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vamos lá falar sobre Cavaleiro de Bronze. Esse daqui é o primeiro livro da série. Na verdade, ele é a primeira parte. Essa série ela é dividida em 2 livros. Na verdade, tudo aqui é uma trilogia. A série Cavaleiro de Bronze é uma trilogia. Porém, o primeiro livro, que se chama O Cavaleiro de Bronze, foi dividido em 2 partes. Esse daqui, eu vou pegar o outro aqui, só um instante. Aqui, ó, esse daqui é o livro 2, é a parte 2, na verdade. Na verdade, isso daqui, ó, é um livro só. Esses 2 aqui é um livro só, então ele deveria ser isso daqui, ó. Esse tijolão aqui. Porém, a editora, ao publicar ele aqui no Brasil, optou por dividi-lo, porque por várias questões, vendagem, o preço, o valor seria mais barato, enfim, acabou dividindo o livro em 2. Então nós temos o Cavaleiro de Bronze parte 1, ou livro 1, e o Cavaleiro de Bronze, livro 2, o Portão Dourado. Eles colocaram esse subtítulo aqui no segundo livro. Mas nessa resenha nós vamos conversar apenas sobre esse livro aqui, a parte 1. Quando eu terminar aquele dali, eu conto pra vocês sobre a parte 2, mas vamos falar sobre esse daqui. Primeiro que eu li esse daqui, gente, muito tempo atrás mesmo. A primeira vez eu li os 2 juntos, né? Em e-book, há muito tempo atrás mesmo. E tem mais de 7 anos que eu li esse livro a primeira vez. Na verdade, de 7 anos tem a segunda vez que eu li. Deve ter bem mais do que isso a primeira vez. E esse daqui, assim que lançou, eu comprei. Na verdade, eu acho que eu ganhei esse livro. Sim, eu ganhei. E li em 2014, eu tenho anotado. Foi quando eu li essa primeira parte pela segunda vez. E foi emocionante demais. Os anos passaram, vocês já cansaram de me ver indicando esse livro. Inclusive, este livro aqui, ele é a primeira resenha do blog. A primeira resenha que eu escrevi e publiquei no Garotas Entre Livros é sobre essa primeira parte do Cavaleiro de Bronze. Bom, isso me leva até os dias atuais. O que acontece nos dias atuais, Bárbara? De tanto eu falar desse livro, eu vi enchendo a cabeça dos meus amigos, falando sobre esse livro. E falando o quanto eu amo, e enfim, declarando sempre meu amor, porque vocês já sabem, né? Quem acompanha aqui o canal há algum tempo já me ouviu falar tanto desse livro que se você ainda não leu, você tá dando muito mole. Olha só, olha dentro dos meus olhos, eu tô te dizendo, leia este livro, ok? Seguindo em frente. E o que aconteceu? Finalmente convenci cada um deles a lerem o livro também. Então nós começamos um Buddy Read, uma leitura em grupo. E tá sendo muito divertido, gente. Tá sendo bem emocionante. Nem todos foram conquistados, assim, para ler o livro. Porém, alguns foram e estão lendo. E tá sendo bem divertido mesmo. Eu amo leitura coletiva. E acabou que eu reli novamente esse livro aqui. E eu falei assim, agora eu preciso gravar a resenha dele para o canal. E cá estou eu para falar sobre as minhas impressões sobre a primeira parte do livro O Cavaleiro de Bronze. Bom, a autora é a Paulina Simons, como vocês estão vendo aí, eu já falei. Ele foi publicado aqui pela editora Novo Século. Essa edição aqui, essa primeira parte, tem 504 páginas, então vocês imaginem, né, gente? Se esse daqui tem 500 e poucas páginas, 504 páginas, a segunda parte, tem 430. Então, 504 mais 430 dá 934 páginas. Então, imagina aí, né? Seria quase 1000 páginas, só o primeiro livro. 1000 páginas aí pra gente se divertir, de leve, né? Enfim, 504 páginas, ele tá ali classificado no gênero romance histórico, ele é um romance épico, porque durante a trilogia a gente vai ver uma passagem de tempo, mudança de vida, crescimento de personagens e mudança. Passagem de tempo constante, não é durante um determinado período, não. E ele é um romance histórico porque vai se passar num determinado período histórico e vai trazer muitos elementos históricos para dentro do livro. Então os personagens vão conviver
personagens fictícios vão conviver com situações históricas que realmente aconteceram. E eu classifiquei, na verdade, antes de falar da minha classificação, que já é bem óbvia para vocês, ele é do ano de 2013, ele foi publicado aqui em 2013. E a classificação dele é, obviamente, 5 estrelas. E o que vai acontecer nesse livro, Bárbara? Ele é a história de amor da Tatiana e do Alexander. Eles vão se conhecer no dia em que a guerra é oficializada lá na União Soviética, lá na Rússia. No dia em que a Rússia declara que está entrando na guerra, no dia 22 de junho, se eu não me engano, de 1941, é quando a Rússia oficialmente entra na Segunda Guerra Mundial. E é o mesmo dia em que a Tatiana e o Alexander vão se conhecer. Eles têm um encontro bem emocionante, mas antes disso a gente vai ver a Tatiana ali, junto com a família dela. Eles dividem 2 quartos dentro de um edifício, onde tudo é comunitário, a cozinha é comunitária, o banheiro é comunitário. A única coisa que pertence à família são os quartos, mas os quartos eles dividem com uma pancada de gente, são um casal de avós, o vô e a avó, a mãe e o pai, 4 pessoas e mais 3 filhos. Então aí, ó, galera pra caramba, 7 pessoas dentro de um mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço, aí no máximo 2 cômodos, né? A Tatiana divide a cama junto com a irmã dela, que é a Dasha, a irmã mais velha. O irmão gêmeo da Tatiana, que é o Pasha, dorme numa caminha embaixo. E assim eles vão vivendo a vida. Os pais dormem também ali, por ali perto. Os avós têm o quarto deles. É uma situação bem complicada mesmo. Mas essa é a vida deles. É a vida que eles levam lá na União Soviética, no regime comunista. E o que vai acontecer nesse livro? Vai anunciar que a guerra vai começar, que eles estão entrando em guerra. Então começa-se uma comoção ali na família. A primeira decisão que eles tomam é de enviar o filho, que tem 17 anos, para 16, na verdade. No dia seguinte ele completa 17 anos. Então eles decidem enviar o filho para um acampamento, porque eles achavam que ele ficaria mais seguro nesse acampamento. Então Pasha no dia seguinte vai embora. Acho que no mesmo dia ele vai embora. Depois eles falam assim, eles precisam combinar as coisas, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é comprar alimento, porque em breve pode ser que tudo acabe. Então, vamos comprar alimento. E acaba sobrando para quem fazer essas compras? A Tatiana, ela acabou de se formar no colégio, ela ainda não tem emprego, então ela é a desocupada da família. Enquanto tá todo mundo indo trabalhar, a Tatiana fica em casa e ela é a responsável por ir resolver essas questões de alimentação. Nisso que ela vai sair para comprar os alimentos, depois de enrolar a tarde inteira, ela percebe que tá dando o horário do pai dela chegar em casa, aí ela decide que ela precisa ir resolver essa questão logo. Ela vai, põe lá a roupa dela, ela tá toda, gente. Ela não tá nem aí pro fato de que tá tendo uma guerra, né? A guerra não chegou até ela não sabe o que é isso, então ela tá vivendo a vida como normalidade. E aí ela vai e decide sair para ir comprar os alimentos que precisa, né? Que o pai dela tinha determinado que ela fosse comprar. Aí nisso, quando ela vai sair, ela começa a se deparar com várias filas e com já falta de alimento. Em cada armazém que ela vai, ela acaba descobrindo que ali não tem mais alimento, que só tem uma coisa ou outra, que as coisas já estão em falta. E ela acaba se preocupando com isso, porque ela vai chegar em casa e a família dela vai descascar em cima dela. Para resolver isso, o que ela decide fazer? Ir para outro lugar para procurar um outro armazém? Claro que não. Ela decide tomar um sorvete. Você vai julgar ela? Eu não julgo, gente. Aí ela vai, tava muito calor, ela tava em pleno verão, ela decide parar e tomar um sorvete. Ela larga tudo e vai tomar um sorvete. Ela fica sentada num ponto de ônibus tomando sorvete dela, quando ela avista do outro lado da rua um cara maravilhoso, uniformizado, um soldado, né, maravilhoso. E ele sorri pra ela. Quando ele sorri, ele atravessa a rua e senta do lado dela. E ela fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Ela é uma menina bem boba, inocente, e ela tava assim, sem noção de nada. E ele ali fica encantado com essa mulher, com essa menina, e é justamente o Alexander. Quando o ônibus chega, ela acaba embarcando no ônibus, ele embarca junto com ela.
E os dois começam a fazer uma viagem de ônibus e é engraçadíssimo, gente, porque sem noção do perigo nenhum, sabe? Porque ela embarca nesse ônibus com esse cara, um ônibus que não tinha nada a ver para onde ela estava indo. Ela só vai porque ela vai, ela tem que sair daquele lugar e ele vai atrás dela e eles não se falam nem nada. E ela vai viajando no ônibus até a parada final. Quando ela chega na parada final, ela percebe, ué, tem uma coisa errada aqui. Ela desce e tem que voltar pro ônibus. Aí nisso, esse daí é o start da primeira troca entre eles de conversa, né? Quando ela volta, ela começa a contar pra ele o porquê dela estar ali, o que ela precisava fazer e tal, tal, tal. Ele se apresenta, o Alexander é, se eu não me engano, um sargento um tenente, eu acho. Um tenente do Exército Vermelho. Ele fala que realmente eles estão em guerra, aquela coisa toda. Aí ele vai e ajuda ela a comprar alimentos, né? Ele tem todo um pensamento, assim, o Alexander, ele tem todo um pensamento assim, ó, é isso que você precisa fazer. E ele vai orientando essa menina do que ela precisa se organizar, como ela precisa ser esperta. E ele acaba ajudando ela nesse momento. Aí o que vai acontecer? Ele vai ajudar ela também a levar os alimentos para casa, né? Porque era muita coisa que ela precisava carregar. E ele fala assim, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Nisso eles encontram com um amigo do Alexander, que é o Dmitry, que acaba se inserindo ali, entrando no meio deles dois, para ajudar também a Tatiana. E eles vão embora. Quando eles chegam na casa dela, ela chega em casa com aqueles dois soldados, é muito engraçado. Mas aí é que as coisas mudam de vez, gente, porque assim que o Alexander coloca os pés na casa dela, a Dasha vê ele e parte pra cima dele. E abraça e beija aquela coisa toda. Ou seja, ela já conhecia o Alexander. Aí ela fala pra irmã. Nisso a Tatiana já tá completamente encantada pelo cara, né? Mas a irmã chega e reivindica ele na frente da família toda. Então aí as coisas começam a dar super errado. Porque o interesse mútuo que existia encontra uma barreira. E aí nós temos um triângulo amoroso. E um triângulo amoroso bem dolorido porque é entre irmãs. É isso mesmo que vocês estão pensando. Existe o interesse da Tatiana, existe o interesse do Alexander, porém existe também a Dasha. E a Tatiana, como boa irmã que ela faz o quê? Ela dá seus passinhos para trás, porque a irmã já conhecia o Alexander, eles já tinham meio que um relacionamento e é bem complicado quando isso vem à tona. E o que vai acontecer daí pra frente? Muita coisa, gente. Muitas situações vão acontecer justamente para envolver esse triângulo amoroso, mas principalmente nós vamos ter todo o pano de fundo da guerra, porque enquanto o romance está ali se desenvolvendo entre aspas, nós vamos ter uma guerra acontecendo e a guerra é uma realidade. A guerra está acontecendo e pode ter criança nascendo, pode ter gente casando, pode ter gente se apaixonando ou não. A guerra é um fato e ela vai estar muito presente nessa primeira parte do livro e em todas as partes do livro também, na segunda também, mas nessa daqui é bem complicado. Por quê? Porque a gente vai estar ali em Leningrado, e em Leningrado teve um cerco, os alemães eles fecharam todas as entradas de Leningrado, então foi bem complicado porque existiam milhões de pessoas ali. E conforme o tempo vai passando, porque a guerra não acaba da noite pro dia, as coisas vão ficando mais complicadas. As pessoas elas se voluntariam para lutar na guerra, mas são pessoas muito pouco preparadas. O exército russo podia até contar com bastante gente, mas ao mesmo tempo era muita gente mal treinada, diferente do exército alemão de Hitler, que era muito bem treinado, muito bem preparado e com muitas armas boas, de bom calibre. Então isso tudo vai enfraquecendo ali a situação da cidade de Leningrado, que não poderia cair, né, que era muito importante. Então eles vão, aos poucos, eles vão se inserindo, a guerra vai chegando, os alemães vão entrando na Rússia e aos poucos a guerra vai chegando até eles. E a gente vai ver tudo isso acontecendo, vai ter o cerco a Leningrado, o período de fome, e é dolorido demais, 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 demais. E enquanto tudo isso vai estar acontecendo, a gente vai conviver com o drama também
de uma jovem que é apaixonada pelo namorado da irmã. E que o namorado da irmã também é apaixonado por ela. E por que eles não ficam juntos, gente? Porque a vida é complicada, meus caros. A vida é complicada, mas eu já aviso logo pra vocês, eu passo pano pra esse casal. Eu sou super contra a traição, as meninas, elas até me zoam, a Michelle até me zoou por causa disso, mas realmente eu passo pano pra esse casal e eu não vou entrar em detalhes sobre o que vai acontecer aqui, mas não, só vou dizer pra vocês que é sensacional, sensacional. Agora, a minha opinião sobre o livro, além de dizer que ele é sensacional. Esse livro aqui é um dos meus livros favoritos da vida, quiçá o favorito. Eles têm personagens maravilhosos aqui. Não é uma história perfeita. A graça é essa. Eu falo isso muito para as pessoas. Não basta você ter personagens perfeitos, não basta. Eu falo isso para autores, né? Para autores que pedem a minha opinião sobre os seus livros, os autores nacionais, essas pessoas que querem uma avaliação dos seus livros, eu falo muito para eles. Não basta ter personagens perfeitos, certinhos, você precisa ter personagens humanos. E os humanos, uma das características do ser humano são as falhas. Quando você vê as falhas aparecendo, porque nós não somos perfeitos, isso é bem óbvio, você não é perfeito, eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos. Então, a nossa imperfeição é que deixa tudo interessante na nossa vida. E é isso que acontece nesse livro. São personagens extremamente humanos aqui, que a Paulina Simons ela criou. Ela dá vida para cada um desses personagens. Não é focado apenas na Tatiana e no relacionamento dela com o Alexander. Nós temos o avô, que é uma super influência na vida dessa menina. Nós temos a avó, nós temos depois a outra avó que aparece, a prima, a mãe, o pai, o irmão, a Dasha também, que é extremamente importante. Todo o relacionamento deles ali, e cada um desses personagens facilmente poderia ter seu próprio livro, porque a vida deles são interessantes. O que acontece com cada um deles é interessante também. Então eles, obviamente, fica assim muito claro pra gente que eles não são apenas personagens, mas poderiam ser pessoas vivas, verdadeiras, de verdade, pessoas assim comuns a cada um de nós. Eu gosto muito porque ela vai inserindo características da vida soviética, né, do regime soviético, da vida russa, dos russos, o que era comum para eles, o hábito do beber a vodka, que é muito comum. Conheci pessoas que já viveram na Rússia e eles falam muito disso, que é essa questão da bebida. Por que bebe tanto? É muito frio. Então eles têm esse hábito de beber por conta, para se aquecer, né? A vodka é uma bebida que vai aquecer a pessoa. Então eles bebem para se manter aquecido. Porém, isso acaba desenvolvendo um grande índice de alcoólatras. Isso a gente vai ver aqui também nesse livro. Porque imagina, a pessoa já tem o hábito da bebida e junta com uma guerra, com coisas que acontecem dentro de uma guerra. Então a vida fica ainda mais desgringolada. É complicadíssimo, gente. Então ela vai trazer isso pra cá. Os hábitos que as pessoas tinham, a violência doméstica vai aparecer dentro desse livro também. São coisas que vão deixando a gente meio horrorizados, mas que era muito comum ali. Uma frase que a Tatiana ela fala que eu acho interessantíssima, ela fala assim a respeito do Dmitry. O Dmitry ele acaba desenvolvendo um interesse na Tatiana, né? Então aquele triângulo amoroso acaba virando um quadrado. É a Dasha e o Alex, a Tatiana, a Tânia e o Dmitry, o Dima, e eles acabam saindo em casaizinhos, né? Então a Tatiana ela compara muito o Dima com o Alex. Ela fala assim, o Dima é mais um homem russo, então as decisões dele, as atitudes dele não impressionavam ele só agia como um russo comum. Então são coisas interessantíssimas, são situações interessantes demais. Outra questão aqui nesse livro é que a escrita da Paulina é uma escrita quase poética. Ela flutua assim nos pensamentos, ela desenvolve a narrativa dela e deixa tudo muito poético, toda a situação é bem poética, é bem bonito e flui, que é uma beleza. O livro flui, que é fácil de ler, você vai se apegando à história e vai ficando angustiado e vai ficando curioso e vai querendo mais e mais e mais e mais. Eu sei que eu devorei o livro assim de um jeito tão rápido que parecia às vezes até que era a primeira vez que eu estava lendo. Vou mostrar aqui pra vocês
a primeira vez que eu li, eu marquei o livro com esses post-its aqui, ó, rosa. Estão vendo aí? Com esses post-its rosa. Então, o que eu fiz dessa vez? Eu falei assim, eu vou marcar tudo que eu gosto desse livro. O que eu achar, o que for significativo pra mim, eu vou marcar, porque eu amo esse livro. E aí eu comecei com post-it azul e marcando também numa canetinha. Quem tem toque dessas coisas vai me odiar agora. Mas é isso, gente. Depois fui pro post-it, quando acabou o post-it azul, eu fui pro verde neon. Aqui, ó, pra vocês verem. O livro, depois, verde neon não, amarelo neon. Depois que eu fui pro verde neon. E eu terminei no laranja neon. Aí. E assim, olha aqui, ó, pra vocês verem assim. Olha o tanto de marcação que tem no livro. É cada coach um mais bonito do que o outro, um mais significativo do que o outro. Então é muita, pra mim, eu tenho, eu sou meio suspeita pra falar, não tem outra palavra. Eu amo esse livro, eu já tinha amado da primeira vez que eu li. Eu amei ainda mais a segunda e essa terceira vez está sendo ainda mais emocionante ainda. E poder trocar com os meus amigos a opinião deles. Nem todo mundo concorda, nem todo mundo gosta de algumas partes. Mas a graça é essa, é você discordar e você argumentar e tentar mostrar o teu lado, ele mostrar o lado do outro. E aí a gente vai entrando num consenso. E a melhor parte de um BuzzRead é essa, da leitura coletiva é essa troca com os amigos, né? Outra coisa que tem muito legal nesse livro são os pontos turísticos aqui. A Tatiana, ela passeia muito por Leningrado, então, dentro desses passeios, com quem ela passeia, Bárbara? Adivinhe, né? Mas não vou contar, não. Ela passeia muito por Leningrado e em cada parte, cada lugar que ela vai, a gente vai tendo uma descrição ali dentro da história, dentro do contexto do local. Então você consegue visualizar onde você está. E isso dá vontade de você pegar um avião e partir para a Rússia para conhecer aqueles pontos turísticos que a Tatiana tanto fala dentro do livro. É muito, muito legal mesmo, gente. E outra, fica bem óbvio pra gente o conhecimento de causa que a Paulina tem. Ela não tá falando simplesmente de uma pesquisa aleatória que ela fez, não. A família dela é russa, os avós dela foram para os Estados Unidos durante o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, fugidos, né, da Rússia durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então ela tem muito lastro para falar sobre o que estava acontecendo ali naquela época, sobre o estilo de vida. Outra coisa que ela fala muito é o medo. Conforme a guerra vai tomando mais forma ainda, o medo que as pessoas tinham de tanto morrer por conta da guerra, morrer por causa da fome, do frio intenso, da falta de alimento, da falta de aquecimento, mas também da polícia secreta russa, né? Que um dia você tava ali de boas, no outro dia você sumia. Então é um negócio complicado. Você conviver ali num ambiente onde todo mundo ouvia o que estava acontecendo, onde todo mundo poderia te delatar, algo muito 1984, certo, gente? Então é bem interessante isso, porque você tem um passeio histórico de verdade. Esse livro ele te enriquece historicamente, além do entretenimento. Também tem entretenimento? Tem, mas também tem um enriquecimento histórico e para mim isso é perfeito demais. Eu amo esse livro. Realmente não tem pessoas aqui perfeitas, mas é a imperfeição deles que torna tudo muito mais interessante. Eu falei até muito isso no nosso chat, a gente discutindo o livro. Toda vez que o Alexander errava, ou a Tatiana errava, ou acontecia alguma coisa, eu já pegava meu pano para passar, né? Eu falava assim, gente, falhas de caráter, nós precisamos disso no livro, personagens com falhas de caráter, pra gente humanizá-los, né? Eu sei que eu só tava passando pano pra eles, mas é sensacional, gente. É uma história sensacional, de verdade. Se você ainda não leu, é sério que eu tô falando, leia. Você não vai se arrepender, dificilmente você vai se arrepender de ter lido esse livro. Você vai se emocionar. Esse livro aqui é um livro favorito de algumas das minhas autoras favoritas. É o livro favorito da Amy Harmon,
é o livro favorito da Terry Fisher. Todo mundo, todas essas autoras que eu amo demais, que leram, que já falaram desse livro, só deixa ainda mais forte o meu amor pela autora e por essa história que ela criou. Aqui a Paulina foi sensacional, gente. Já tô lendo os dois. Em breve eu vou fazer resenha dele aqui também no canal, contando tudo e mais um pouco pra vocês. Mas fica aqui a minha indicação. Leiam, 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 por favor. Só leiam. E depois que você lê, você volta aqui e me conta o que você achou. Certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo de onde vocês podem comprar. A resenha dele saiu há muito tempo atrás. Eu nem lembro direito o que eu escrevi na minha resenha. Eu vou até dar uma relida. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também conferirem. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês leiam e que vocês gostem tanto quanto eu amo esse livro. De verdade. Se você já leu, não deixe de comentar aqui comigo o que você achou da leitura desse livro, certo? Bom, é isso por hoje. Lembrando que se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, é só você clicar aqui nos links que estão na descrição desse vídeo. Você clicando neles, vocês vão achar a gente facilmente aí nas nossas redes sociais e principalmente lá no Instagram, porque tá sempre rolando uma troca entre a gente por lá, ok? Não esquece de se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações e não deixar de acompanhar a gente por aqui, ok? Muito em breve eu volto com muito mais para vocês e até lá. Tchau, tchau!